Ao longo da história, livros foram proibidos, censurados, queimados e escondidos por governos, instituições religiosas e organizações poderosas. Às vezes o motivo era político, em outras ocasiões era religioso, moral ou ideológico. Em muitos casos, o simples ato de proibir um livro apenas despertava ainda mais a curiosidade das pessoas sobre o que estava escrito em suas páginas. Alguns desses livros proibidos desapareceram para sempre. Outros sobreviveram graças a cópias secretas, bibliotecas clandestinas ou arquivos digitais. Alguns permanecem inacessíveis até hoje, trancados em coleções particulares, protegidos por governos ou considerados perigosos ou controversos demais para serem divulgados ao público. A seguir estão 8 dos livros e manuscritos proibidos mais fascinantes do mundo, além das histórias que explicam por que se tornaram tão difíceis ou até impossíveis de serem lidos. 1. O Grande Grimório. Poucos livros inspiraram tanto medo e mistério quanto o Grande Grimório. Frequentemente chamado de O Dragão Vermelho, esse lendário texto ocultista supostamente contém instruções para invocar poderosas entidades sobrenaturais e firmar pactos com seres demoníacos. Segundo a lenda, o manuscrito surgiu na Europa medieval antes de circular secretamente entre praticantes do ocultismo. Se a versão original realmente existiu, ainda é motivo de debate entre historiadores. A maioria das edições conhecidas apareceu séculos depois e reúne rituais, símbolos mágicos, invocações e instruções que prometem conceder riqueza, poder e conhecimento oculto. Autoridades religiosas condenaram o livro quase imediatamente após sua circulação. Diversos governos também restringiram ou confiscaram exemplares por acreditarem que ele incentivava práticas perigosas ou alimentava superstições. Hoje, exemplares autênticos das primeiras edições são extremamente raros. A maioria das pessoas conhece apenas reproduções posteriores ou versões fortemente editadas, mantendo o manuscrito original envolto em mistério. 2. O Evangelho de Judas. Durante quase 1700 anos, o Evangelho de Judas foi considerado perdido. Diferentemente dos 4 evangelhos canônicos incluídos no Novo Testamento, esse antigo texto apresenta Judas Iscariotes não como um traidor, mas como o discípulo mais próximo de Jesus, agindo sob orientação divina em vez de traição. Líderes cristãos dos primeiros séculos declararam o manuscrito herético ainda no século II. As cópias foram destruídas e as referências ao texto praticamente desapareceram durante séculos. O manuscrito sobrevivente ressurgiu apenas na década de 1970, após ser descoberto no Egito. Ele permaneceu escondido durante anos em coleções particulares antes de ser restaurado e traduzido por estudiosos. Embora atualmente esteja disponível para pesquisadores e para o público, durante a maior parte da história foi, na prática, um livro proibido, cujas ideias desafiavam a doutrina religiosa estabelecida. 3. Os Arquivos Secretos do Vaticano. Embora não seja um único livro, os manuscritos históricos preservados no Arquivo Apostólico do Vaticano há muito tempo são cercados por rumores e especulações. O arquivo abriga mais de 80 quilômetros de prateleiras repletas de manuscritos medievais, correspondências papais, documentos reais, registros de julgamentos, cartas diplomáticas e raros escritos teológicos produzidos ao longo de mais de 1000 anos. Muitos desses documentos permanecem inacessíveis ao público em geral, porque o acesso é restrito a pesquisadores qualificados que realizam estudos acadêmicos aprovados. Essa limitação alimentou inúmeras teorias da conspiração envolvendo evangelhos escondidos, evidências de vida extraterrestre, profecias secretas e descobertas históricas suprimidas. Na realidade, a maioria dos historiadores acredita que os documentos restritos tratam principalmente de questões administrativas, políticas e religiosas, e não de segredos sensacionais. Ainda assim, inúmeros manuscritos guardados no arquivo continuam inacessíveis aos leitores comuns. 4. Os livros sibilinos. Os lendários livros sibilinos desempenharam um dos papéis religiosos mais importantes da Roma antiga. Segundo a tradição romana, uma misteriosa profetisa conhecida como Sibila ofereceu 9 livros proféticos ao rei Tarquínio. Após ele recusar o preço pedido, ela queimou 3 volumes e ofereceu os 6 restantes pelo mesmo valor. Diante de uma nova recusa, queimou mais 3 antes de finalmente vender os últimos 3 pelo preço original. Os livros eram guardados em um templo e consultados apenas durante grandes crises nacionais, como guerras, epidemias ou desastres naturais. O acesso era rigidamente controlado por sacerdotes especialmente designados, e cidadãos comuns eram proibidos de lê-los.
Infelizmente, os livros originais foram destruídos em um incêndio em 83 Apsexil. Coleções posteriores tentaram substituí-los, mas também acabaram destruídas durante a expansão do cristianismo, restando aos historiadores apenas referências dispersas. 5. O manuscrito Voynich. Talvez nenhum livro misterioso tenha intrigado tanto especialistas quanto o manuscrito Voynich. Descoberto em 1912 pelo livreiro Wilfrid Voynich, o manuscrito ricamente ilustrado contém centenas de páginas repletas de uma escrita desconhecida, desenhos botânicos estranhos, diagramas astronômicos, figuras humanas nuas banhando-se em piscinas verdes e símbolos enigmáticos. Apesar de décadas de estudos realizados por criptógrafos, linguistas, historiadores, pesquisadores de inteligência artificial e especialistas em códigos, ninguém conseguiu decifrar seu idioma. Alguns pesquisadores acreditam que ele registra conhecimentos científicos ou médicos em um sistema de escrita desconhecido. Outros defendem que pode ser apenas uma elaborada fraude medieval. Embora qualquer pessoa possa visualizar hoje suas versões digitalizadas, ninguém consegue realmente ler o manuscrito, pois sua linguagem continua indecifrada. Nesse sentido, ele permanece como um dos livros mais inacessíveis do mundo. 6. O livro de Soiga. O livro de Soiga, também conhecido como Aldaraya, fascinou estudiosos do Renascimento durante séculos. O manuscrito contém elaboradas tabelas mágicas, invocações angelicais, astrologia, numerologia e códigos criptografados que nem mesmo o famoso matemático e ocultista inglês John Dee conseguiu compreender no século XVI. Dee acreditava que essas misteriosas tabelas codificadas continham conhecimentos divinos revelados por anjos. Apesar de anos de esforço, jamais conseguiu desvendar seus segredos. Durante séculos, o manuscrito desapareceu completamente, até que duas cópias sobreviventes foram redescobertas no final do século XX. Embora o texto já não esteja perdido, grande parte de seu conteúdo codificado permanece sem explicação, tornando partes significativas da obra praticamente ilegíveis até hoje. 7. O Index Librorum Prohibitorum. Diferentemente dos demais itens desta lista, este não era um livro proibido, mas sim a lista oficial de livros proibidos mantida pela Igreja Católica durante mais de 4 séculos. Criado em 1559, o Index Librorum Prohibitorum relacionava milhares de obras que os católicos não podiam ler sem autorização especial. A lista incluía obras de filósofos, cientistas, pensadores políticos e romancistas cujos escritos eram considerados prejudiciais à fé ou à moral. Entre os autores incluídos estavam Galileu Galilei, René Descartes, Voltaire, Jean-Paul Sartre e muitos outros. A Igreja aboliu oficialmente o Index em 1966, mas durante séculos a inclusão de uma obra nessa lista podia afetar drasticamente sua circulação, reputação e até sua sobrevivência. Ironicamente, aparecer no Index frequentemente despertava ainda mais curiosidade do público e aumentava a procura pelos livros proibidos. 8. O Códice Hohonc. O Códice Hohonc é um dos maiores mistérios literários da Europa. Com mais de 400 páginas repletas de símbolos desconhecidos e ilustrações incomuns de caráter religioso e militar, o manuscrito resistiu a todas as tentativas sérias de tradução. Pesquisadores propuseram dezenas de teorias sobre sua origem. Alguns acreditam que foi escrito em um idioma desconhecido. Outros defendem que representa uma sofisticada cifra. Há ainda quem suspeite que seja uma elaborada falsificação do século XIX. Suas ilustrações retratam cenas que combinam elementos cristãos, islâmicos e pagãos, tornando sua origem cultural ainda mais difícil de determinar. Como ninguém conseguiu decifrar sua escrita, o livro permanece praticamente ilegível, apesar de estar fisicamente acessível aos estudiosos. Por que os livros proibidos continuam nos fascinando? Os livros proibidos ocupam um lugar único na história da humanidade, porque estão no ponto de encontro entre conhecimento, poder, religião e política. Toda sociedade decide quais ideias devem ser preservadas e quais devem ser suprimidas. Às vezes, essas decisões são motivadas por preocupações legítimas. Com muito mais frequência, porém, refletem os valores, os medos ou os interesses daqueles que detêm o poder. A história demonstra repetidamente que a censura raramente consegue apagar uma ideia de forma definitiva. Pelo contrário, proibir um livro costuma aumentar a curiosidade, levando estudiosos, colecionadores e leitores comuns a buscar justamente o conhecimento que alguém tentou esconder. Nem todo livro considerado proibido contém segredos perigosos ou descobertas revolucionárias.
Muitos são apenas mal compreendidos, politicamente inconvenientes ou historicamente controversos. Outros permanecem ilegíveis porque seus idiomas desapareceram ou porque seus códigos jamais foram decifrados. O que une todas essas obras é o mistério duradouro que representam. Elas nos lembram de que inúmeros capítulos da história humana continuam incompletos, escondidos em manuscritos perdidos, trancados, destruídos ou escritos em idiomas que ninguém ainda consegue compreender. Se contenham ciência esquecida, tradições religiosas alternativas, antigas profecias, rituais mágicos ou absolutamente nada de extraordinário, esses livros continuam despertando nossa imaginação porque representam um dos desejos mais antigos da humanidade: a busca pelo conhecimento proibido.